Introdução à Divina Vontade. Lição 7. A Santidade Divina. Minha filha, viver em meu querer é muito diferente das outras santidades. E por isso, até agora, não se encontrou o modo, nem os ensinamentos verdadeiros de viver nele. Pode-se dizer que as outras santidades são a sombra de minha vida divina. Em troca, esta é a fonte da vida divina. Por isso, sê atenta nos exercícios de viver em meu querer. 10 de junho de 1924. Sê atentos. Nada de reflexões pessoais, porque a reflexão sobre si mesmo encurva a alma, impedindo-a de olhar para o céu, e toda a sua atenção se concentra em si mesma e na terra. Estas são algumas das indicações de Jesus para Luísa e para nós. Uma santidade totalmente diferente. Diferente em quê? Na forma, no conteúdo, nos efeitos. Onde está a diferença? Sabemos que o meio para chegar a uma perfeição espiritual é seguir os exemplos que podemos tomar da vida de Jesus, a saber, Jesus era obediente, portanto, posso tomar esse caminho. Jesus era bondoso, de algum modo nos é dado imitá-lo, pondo em prática este comportamento. Jesus sofreu e trata-se de pôr em prática essa atitude para nos assemelharmos a ele. Jesus rezava, era casto, etc. De modo que, dependendo de nossa afinidade e gostos, escolhemos o caminho para segui-lo. Tudo isso é realizado mediante o que conhecemos como virtudes, e estas praticadas a partir de nossa vontade humana, para terem valor diante de Deus, recebem a graça santificante. Mas como são atos realizados por uma vontade finita, estes atos estarão sujeitos a ser medidos e pesados, entendendo que alcançar a totalidade da perfeição divina nos é impossível, por mais que tenhamos nos esforçado. Assim, para o homem, a santidade humana, alcançada por meio das virtudes, não tem limites fixos. Entretanto, é aqui começam a surgir as diferenças entre as santidades. Estando na divina vontade, ela encontrará seu termo, porque é dessa vontade que as virtudes têm sua origem, chamando-se agora atributos divinos, os quais não podem ser medidos. Neles não há nem mais nem menos, são plenitude. Por isso, a alma que vive desta vontade, estando nela, se encontrará na fonte de todos os bens, de modo que o seu agir a formará, ou melhor, o tornará do interior desta fonte. Jesus, referindo-se à sua vontade, diz o seguinte: minha filha, minha vontade contém tudo, e a quem vive nela não deve escapar nada daquilo que me pertence. Aliás, basta que lhe escape uma só coisa, para que se possa dizer que não me dá
toda a honra e a glória que minha vontade contém. Portanto, não se pode dizer que sua vida seja completa nela, nem que me dê a correspondência por tudo que meu querer lhe deu, porque tudo dei a quem vive em minha vontade, e eu vou a eles como em triunfo, sobre as asas de minhas obras, para lhes dar a nova correspondência de meu amor, e eles devem vir pelo mesmo caminho, para me darem a nova correspondência deles. Por isso, Jesus pede a Luísa suma atenção, pois nela forma os fundamentos deste seu reino, a fim de que dela saia o verdadeiro modo e os ensinamentos exatos e precisos para que aquele que quiser viver nele possa encontrar não a sombra, mas a verdadeira santidade da vida divina. Graças a esses ensinamentos, a santidade daqueles que se decidirem a viver na divina vontade se baseará não numa imitação, mas realmente farão o que a humanidade de Jesus fez na terra, tanto para a glória do Pai, como para o bem de toda a família humana. Continuemos a atender as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, minha humanidade, estando sobre a terra, em minha vontade divina, não teve obra, pensamento, palavra, etc., que não fossem encerrada em mim, para cobrir todas as obras das criaturas. Pode-se dizer que eu tinha um pensamento para cada pensamento, uma palavra para cada palavra, e assim de todo o resto, para glorificar completamente meu Pai, e para dar luz, vida, bens e remédios às criaturas. Agora, em minha vontade, tudo existe, e quem deve viver nela deve encerrar todas as criaturas, para ir repassando todos os meus atos e colocar neles outra bela pincelada divina, tomada de minha vontade, para me dar a correspondência daquilo que eu fiz. Só quem vive em minha vontade pode dar-me esta correspondência. Depois continua falando dela, sua vontade, e menciona como ela é tudo para o homem, e que tendo-a não precisa de mais nada, lembrando o início da criação do homem. Minha filha, minha vontade é tudo e contém tudo, além de ser princípio, meio e fim do homem. Por isso, ao criá-lo, não lhe dei leis, nem instituí sacramentos, mas dei ao homem apenas minha vontade, porque era mais do que suficiente, estando ele em seu princípio, para encontrar todos os meios para chegar não a uma santidade baixa, mas à altura de santidade divina, e assim encontrar-se no porto de seu fim. Isso significa que o homem não deveria ter necessidade de outra coisa, senão somente de minha vontade, na qual devia encontrar tudo de modo surpreendente, admirável e fácil, para tornar-se santo e feliz no tempo e na eternidade. E se lhes dei uma lei, depois de séculos e séculos de criado, foi porque o homem havia perdido seu princípio e, portanto, extraviado os meios e o fim. Assim, a lei não foi princípio, mas meio. Mas vendo que mesmo com a lei o homem estava perdido, ao vir à terra instituiu os sacramentos como meios mais fortes e potentes para salvá-lo. Mas quantos abusos
quantas profanações, quantos se servem da lei e dos próprios sacramentos para pecar mais e precipitar-se no inferno, enquanto que, com apenas minha vontade, que é princípio, meio e fim, a alma se coloca em segurança, eleva-se à santidade divina, alcança de modo completo a finalidade para a qual foi criada, e não há sequer sombra de perigo de poder ofender-me. Assim, o caminho mais seguro é somente minha vontade, e os próprios sacramentos, se não são recebidos em ordem com minha vontade, podem servir como meios de condenação e de ruína. Por isso, insisto tanto em minha vontade, porque, estando a alma em seu princípio, os meios lhe serão propícios e receberá os frutos que contém. Ao contrário, sem ela, os próprios sacramentos podem ser veneno que a conduz à morte eterna. 10 de junho de 1924. Esta é a santidade na qual fomos criados. Esta é a que nos dava a imagem e semelhança com o nosso Criador e que nos permitiria estabelecer aquela relação amorosa com Ele, satisfazendo assim seus anseios de reciprocidade amorosa que o moveram a criar, mas que perdemos por causa da desobediência. Contudo, Deus não deixou de lado seus planos para o homem, apenas os adiou, pois agora sua criatura precisava, em primeiro lugar, ser redimida, para depois poder ser restituída ao ponto de origem. No princípio, tinha-lhe sido dada por dom gratuito. Depois, houve necessidade para alcançar o perdão de ações virtuosas de homens que mostrassem uma vontade férrea de se aproximar do Criador. E aí estão todos os patriarcas, os reis, os profetas do Antigo Testamento, culminando na plenitude dos tempos, em Nossa Mãe Santíssima, que, tendo sido imaculada, recebe nela tudo o que Adão desprezou, e desta maneira pôde satisfazer por todos, como está mencionado acima. E Deus recebe dela tudo o que toda a humanidade deveria ter lhe dado. Por isso se fala em plenitude dos tempos. Obtendo isso, decide finalmente enviar o suspirado Redentor, desde então fundada a Igreja de Cristo. Ele nos deixa uma oração, pedindo o reino de sua vontade, que se faça na terra da mesma maneira que se faz no céu. E agora Luísa é a encarregada, como a primeira, de completar os requerimentos pedidos por Deus para dar novamente sua vontade às criaturas. Entendido o acima, agora sim, podemos compreender o seguinte: viver na divina vontade é uma troca de vida entre Jesus e a criatura, realizando desta maneira o que Jesus disse na última ceia: eu neles e tu, dirigindo-se ao Pai, em mim, para que eles sejam um, como tu e eu somos um. Ele quer nos unificar com Ele. Por isso, a santidade de viver na divina vontade é uma santidade diferente. É a santidade de união de vida com eles. Participar de seus próprios atributos para agir com eles, em lugar
de nossas virtudes. Por isso é diferente, pois já não se trata do que façamos, mas do que Deus faça através de nós. Estranho? Não creio, é o que Jesus dizia de si mesmo. Vocês pensam que eu vim para fazer minhas obras? Enganaram-se. É meu Pai que vive em mim quem faz suas obras em mim. Isso é viver na divina vontade. Isso é santidade divina. Mas o que é necessário para entrar neste ambiente? O que devemos fazer? Jesus diz a Luísa que para entrar em seu querer não há caminhos, nem portas, nem chaves, porque meu querer se encontra em toda parte. Corre sobre os pés à direita, à esquerda e sobre a cabeça, em todos os lugares. Para entrar, a criatura não deve fazer outra coisa senão tirar a pedrinha de sua vontade, pois ainda que esteja em meu querer, não toma parte nem goza de seus efeitos, tornando-se como estranha em meu querer, porque a pedrinha de sua vontade impede meu querer de correr nela. Assim como as águas são impedidas pelas pedras das margens de correr por toda parte. Mas, se a alma tira a pedra de sua vontade, neste mesmo instante, ela corre em mim e eu nela, e encontra todos os meus bens, à sua disposição, força, luz, ajuda, o que quiser. Eis porque não há caminhos, nem portas, nem chaves. Basta que o queira, e tudo está feito. Meu querer toma para si todo o empenho e de lhe dar o que lhes falta, e a faz estender-se nos confins intermináveis de minha vontade. Tudo ao contrário para as outras virtudes. Quantos esforços são necessários, quantos combates, quantos caminhos longos, e, enquanto parece que a virtude lhes sorri, uma paixão um pouco mais violenta, uma tentação, um encontro inesperado, a lançaram para trás e a colocam de novo a começar o caminho. 16 de fevereiro de 1921. Mas, embora não haja portas nem chaves, exige-se a santidade de viver em meu querer. Não tem caminhos, nem portas, nem chaves, nem aposentos. Invade tudo. É como o ar que se respira, que todos devem e podem respirar. Basta somente que o queiram e que ponham de lado o querer humano. O querer divino se fará respirar pela alma e lhes dará a vida, os efeitos, o valor da vida de meu querer. E se não for conhecido, como poderão amar e querer uma vida tão santa, que a glória maior que a criatura pode dar-me? A santidade das outras virtudes é bastante conhecida em toda a igreja, e quem quiser pode copiá-la. Por isso, não tenho pressa em multiplicar o seu conhecimento, mas a santidade de viver em meu querer, os efeitos, o valor que contém, a última pincelada que minha mão criadora dará à criatura para torná-la semelhante a mim, ainda não é conhecida. Eis porque toda a minha pressa de que se publique tudo o que te disse. E se não o fizeres, virias como que a restringir meu querer, a aprisionar em mim
as chamas que me devoram e a retardar a glória completa que me deve a criação. Só quero que as coisas saiam ordenadas, porque uma palavra que falte, um nexo, uma conexão, um período trocado, em vez de dar luz, lançará trevas, e em vez de fazer com que me deem glória e amor, as criaturas ficarão indiferentes. Por isso, sê atenta. O que eu disse, quero que saia inteiro. 16 de junho de 1922. Pois bem, aqui está o primeiro grande segredo: conhecer, e para conhecer é preciso ler, meditar, ruminar bem as suas verdades, para penetrar nelas. O segundo passo, já mencionado, tirar nossa vontade. E o terceiro, está dispostos. Para isso, é preciso tempo, razão pela qual passamos nossas entregas para que nos habituemos a levar à ação o que nos é comunicado. Nas próximas lições, iremos analisando mais esses temas, sobretudo o que é a divina vontade. Mas, por favor, ainda que vamos pular muitos dos ditados, devemos ler em ordem. Não o deixem de lado, se realmente queremos chegar a viver esta santidade. Então, aqui vamos fazer uns pequenos complementos. A santidade na divina vontade é diferente das outras formas de santidade, porque não é apenas imitar Jesus nas virtudes, mas entrar na própria fonte da vida divina para agir com ele e nele. Nas outras santidades, praticamos virtudes com nossa vontade humana, ajudada pela graça. Já na divina vontade, Deus comunica seus próprios atributos divinos e a alma participa dos atos de Jesus, dando ao Pai uma glória muito mais plena. Essa santidade é o plano original de Deus. Adão foi criado para viver só da vontade divina, sem precisar de leis ou sacramentos. Estes vieram depois, por causa do pecado, como remédio, mas podem até ser mal usados se não forem recebidos em ordem com a divina vontade. Viver na divina vontade é uma troca de vida. Jesus vive na alma e a alma em Jesus, de modo que já não somos nós que fazemos as obras, mas Deus que age em nós, realizando o sejam um, pedido por Cristo na última ceia. O caminho prático tem três passos: conhecer, ler e meditar esses ensinamentos. Tirar a pedrinha da própria vontade, renunciar ao querer humano e estar disponíveis, deixando que a vontade divina nos envolva como o ar que respiramos e conduza todos os nossos atos. Fiat e até a lição 8.